Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foi o primeiro semestre de calouros em isolamento social? Bem diferente do que você imaginava, né? Para nós também. Foi diferente, foi atípico, mas eu acho que algo que todos nós temos em comum é a curiosidade em saber como será o próximo semestre, né? Então eu queria agradecer aqui a Ana Russo, a Juliana Abs e a Marina Tavares, que gravaram comigo hoje um panorama de como é o segundo semestre. Vamos lá? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e hoje nós estamos aqui para fazer a gravação do spoiler do segundo semestre, que é um quadro que a gente começou novo agora no canal. Eu estou me sentindo tão chique falando no canal, que é para passar para vocês uma ideia de como vai ser o próximo semestre. Tá? Hoje nós vamos falar do segundo semestre. A gente tem aqui a Ana Russo e a Marina Tavares, que são da mesma sala, e a Juliane ABS, que todas elas são de Santo Amaro, mas a Ana e a Marina são do noturno e a Ju é do diurno, do matutino. Então, meninas, abra o microfone, fala oi. Oi. Queria agradecer a presença de vocês, o tempo que vocês estão disponibilizando para falar com a gente, tá bom? Tá, imagina. Obrigada a você, Patrícia. A gente que agradece a iniciativa dos spoilers. Eu acho que vai ajudar todo mundo, né? Duvido que tenha muita gente assim que não. Claro que tem, o povo que é super tranquilo, mas acho que a maioria fica ansioso para saber o que vem por aí, né? Ah, sim. Com certeza. Bom, então a gente vai começar falando sobre a disciplina Bases da Avaliação Psicológica. Que as meninas me contaram que ela está suspensa, né? Porque vocês precisam ver o VAIS e ele só pode ser apresentado presencialmente. O VISC, na verdade. VISC. Isso. Por enquanto a gente... Fala, Ana, fala. Por enquanto a gente teve só uma pitadinha do que é uma avaliação psicológica, né? Do que são os testes psicológicos. Foi uma boa base, deu para ter uma ideia do que vem pela frente, deu para ver o quão fascinante é a disciplina. E aí as aulas, por enquanto elas não podem ser presenciais, é até uma resolução do CFP, né? Que essa matéria de avaliação ela não pode ser dada online. Essa matéria não, a parte prática dela seria a aplicação do VISC, nesse caso. Então, a gente ficou com 2 aulas e a prova regimental pendentes, por enquanto. Também a gente ficou com a parte do laboratório, que seria a entrevista, que teria também a simulação. A gente não teve porque a gente ficou só com online, né? Então a gente perdeu isso esse ano. Mas eu espero que para o próximo semestre a galera consiga ter. Uma coisa que eu achei bacana dessa matéria foi a gente está com ela pausada, né? Então, spoiler em partes, porque a gente não consegue dizer, tipo, a matéria é assim, porque não terminou, né? Tá com um cliffhanger, assim, de final de temporada. Mas a gente conseguiu ter a experiência de fazer, que a nossa professora, né, deu a atividade como fazer uma anamnese, né? E com o momento, né, fazer uma anamnese em tempos de quarentena é bem interessante, né? Porque vira um relato gigantesco sobre tudo, né? Então, foi bem bacana. Assim, eu tô com a minha mãe aqui, a gente acabou fazendo e abriram conversas bem legais, assim. Então, é uma coisa que mesmo sem conseguir aplicar a prática do programa, a gente consegue aplicar a prática na vida, né? Não sei. Sim, uma coisa que eu queria comentar só é que essa coisa de dar dica, tal, a professora que a gente teve deu uma dica muito bacana de um grupo no Telegram chamado Livro de Psicologia, que não é um grupo de bate-papo, não é nada, eles só enviam PDFs com livros, textos e referências de psicologia. Então, foi bem bacana e ajudou em alguns momentos. Claro que eu não consegui ler 1/10 do que tinha lá, mas
tinha, para quem precisa, tem, se você buscar, tem livro-texto sobre teste psicológico, tem livro-texto sobre tudo. E vai aparecendo lá. Ninguém manda mensagem de bom dia, oi grupo, não. É só arquivo mesmo. E para entrar nesse grupo, é só buscar pelo nome no Telegram? Isso. Livros de psicologia, material de psicologia, acho que é livros de psicologia, né? Livros de psicologia, isso. Aí você entra e vai. Não tem conversa, assim, é mais só enviar o arquivo mesmo. Legal. Mais algum comentário sobre essa disciplina? Então, eu tinha falado até com a Ana anteriormente, era que ela começa a dar um pouquinho, umas pitadinhas de psicologia para a gente, com a entrevista, com a anamnese. Então, a gente já começa a sentir o que precisa, o que é a diferença dos documentos, né, da psicologia. Né, isso, aliás, tem um outro grupo no Telegram que ela indicou também, que é sobre documentos. Eu não lembro o nome exato, eu olho daqui a pouco, mas que você entra e tem todos os documentos de psicologia que você possa imaginar. Os exemplos, né, para fazer download e já preencher. Tá bem bacana também. Eu acho que uma questão que é legal comentar nessa parte dos testes é que vocês estão com a aula suspensa justamente porque os testes são sigilosos, né? Isso. Então, não pode mostrar imagem de teste. A gente sabe que está cheio no YouTube, no Google, tá cheio, mas é crime. Divulgar qualquer coisa relacionada aos testes é crime. Então, por isso que a faculdade não pode manter essas aulas, né? Apesar de não ter a parte prática como estágio, trabalha com uma documentação sigilosa, né? Exato, exatamente. Então, na aula, a gente fica ali querendo fotografar e a professora desesperada, não, gente, não pode fotografar. Isso eu me lembro. Ela não pode nem mostrar, né, pra gente. Não, online nem mostrar. Online não pode nem mostrar. Então, essa aula que a gente tem, que está em haver ainda, seria a gente vai se auto-aplicar. Vai aplicar um em outro, colega da classe, e depois vai fazer a avaliação depois. E é bem interessante, né? Quando a gente faz essas aplicações, porque a gente acaba descobrindo coisas sobre a gente mesmo que a gente nem imagina. Exatamente. Legal, eu acho que vocês vão gostar bastante quando tiver a oportunidade de conhecer os testes mais assim, pegar, sabe, olhar, quando chega aquelas caixas. Eu acho que vocês não passaram por nada disso nas aulas? A professora ela chega com aquele carrinho e vem as caixas, a gente fica super curioso para abrir as caixas, para ver o que tem dentro. Parece um monte de criança. Ai, que delícia! Que delícia! A gente chegou a estudar o teste, mas estudar sem ver, né? A gente estudou, viu que tem os subtestes, tudo da parte do VISC, que é teste de inteligência, mas a gente ficou sem esse gostinho de manipular. A gente precisa do toque, né? A gente precisa pegar. Tá tudo muito no imaginário ainda pra gente, Exato. não consigo. Legal, mas vocês vão gostar bastante dessa disciplina. A segunda disciplina que a gente vai estar falando é desenvolvimento humano na infância e adolescência. Alguém de vocês tem filho adolescente? Foi bem prático. Aplicação na prática. E como foi estudar essa disciplina? Olha, eu achei uma delícia essa disciplina, porque mostra desde o início, vem falando da maternidade, antes, né, de você pensar em engravidar, depois do bebê da barriga, e daí entra na infância e depois termina com a adolescência. E para mim, que tem filho, ainda adolescente, então deu para ver bem como funciona exatamente na prática, sabe? Eu tinha assim a prática, mas não tinha teoria. Então, eu consegui concatenar uma coisa com a outra, assim, e para mim foi proveitoso. A gente passa a ser mais tolerante, mais paciente com algumas coisas. Você sentiu isso também? Muito.
muito que eu vi que tem coisa que é além deles, né? Não é que ele quer agir daquela forma, ou enfim, tem um componente biológico também, e tem um componente também que é uma construção social. Então, a gente conseguir ver até que ponto a gente está jogando toda a culpa na adolescência, né? E até que ponto a gente tem também colaboração, né? A gente colabora com que eles ajam dessa forma. Então, achei Sim. interessante. Eu nunca tinha pensado em infância e adolescência como uma construção social. Isso, a professora trouxe textos a respeito disso, e isso eu acho que foi muito rico, pelo menos para mim, nessa disciplina foi isso. Eu acho que a gente sempre ouve, né? Adolescente é isso, adolescente é aquilo. E quando a gente estuda adolescência, a gente fala que bom que meu filho está dentro do padrão de desenvolvimento, que bom que ele está se rebelando, que bom, né? Porque ele está seguindo o processo normal, não é? Vocês tiveram essa sensação também ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho filhos, mas eu acho que ver, né, como a Juliane falou, desde o comecinho, a evolução do ser humano, que é uma construção social, realmente, quando você para pensar, não tem dúvida disso, né? Mas fica mais fácil da gente entender como as coisas vão acontecendo. E uma outra coisa que eu achei bem bacana nessa disciplina foi que a gente estudou alguns autores que eu nunca tinha ouvido falar, né? Por exemplo, o nosso grupo da Marina e meu falou sobre Valon, toda a teoria de desenvolvimento dele, de aprendizagem. Então, foi toda a disciplina foi muito rica e essa parte principalmente, né? Essa parte de conhecer novos teóricos, novas ideias, de como as coisas se dão. Sim, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho, né? O Valon, um pouquinho do Erickson. Do Erickson. Né? Também do Freud, falou, né? Dessa parte. Sim. Essa matéria me ajudou a consolidar um interesse teórico que eu gosto. A Ana até fica implicando comigo depois, a gente é amiga, bastante amiga, do Vygotsky, né? Porque só apresentou mais matérias, né? Aí a Ana fica para mim, você é fã do Vygotsky? Eu falei, cara, eu gosto da teoria dele, pô, me deixa. O que eu tive de interessante dessa matéria, de ter essa experiência dessa matéria nesse momento atual, é que eu estou em casa, né, quarentenando, claro, e por uma conjunção dos momentos eu estou quarentenando com a minha mãe, que morava no Rio, e ela está aqui. E a minha mãe é pediatra e atuou a vida inteira. E ela era de puericultura, né, que acompanha exatamente o crescimento da criança e tal. Então tinha a aula dela, minha mãe sentava do lado e ficava, não, mas isso faz mesmo, a gente via a mãe, então ela ficava me dando vários estudos de caso da vida dela, exemplificando as coisas, sabe? Tanto que quando a gente foi fazer a prova, ela falava, eu estudo com você, eu posso te ajudar. Não, então, mas foi legal que teve esse complemento, assim, além experiência rica, né? Agora, isso dos adolescentes eu não tive porque eu não tenho filho, né? Mas eu fiquei com pena da minha amiga que tem uma filha de 6 anos e vai passar por isso daqui a pouco. Dá os artigos para ela ler, fala para ela se preparar, que é normal. Aí ela fica me contando as coisas, tipo, não, porque ela fez isso, ela fez aquilo, eu pensando, ainda tem adolescência, né? O estágio do balão, né? Do não sei o quê. É isso mesmo. Aí a gente vê o quanto que esse ensino, pelo menos assim, a sensação que eu tenho, isso deveria estar mais presente na nossa vida. Eu, quando avalio, eu tenho um filho de 16 anos, eu fico olhando, gente, se eu soubesse disso, eu teria sido uma mãe tão melhor, sabe? E por outro lado, me dá um consolo, falar, tá, eu não fiz tal coisa, mas é por ignorância, eu não sabia, né? Então eu agia dessa forma porque eu não tinha informação. E eu acho que se isso fosse mais divulgado, a maternidade ia ser um pouco menos difícil. Sim. Com certeza. Essas fases, o que você esperar até mais ou menos tal idade, determinada idade, isso eu acho bacana, né? Tira um pouco dessa ansiedade da gente como pai ou como, né?
sabe? Então, andar, tudo bem, andar até mais ou menos 1 ano e 3 meses, 4 meses, tudo bem, é normal. Uns vão andar antes, outros depois. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro, sabe? O biológico está pronto ou não. Então, Vou começar a falar também, né? Eu lembro que quando eu levava meu filho no pediatra, quando ele era bem bebezinho, e a gente falava com relação à chupeta, aí o doutor Aloy sempre falava, fique tranquila, porque não tem ninguém andando na Paulista de chupeta, nem de fralda. É cada criança no seu tempo. Falava, então tá bom. Mas é isso, né? A gente precisa ali de um suporte, né? Seja de alguém mais velho, seja de um médico, ou seja de uma teoria que pode nos ajudar nesse momento, né? Esse conhecimento não deveria ficar restrito à comunidade acadêmica, deveria ser mais divulgado, né? sim, sim. Principalmente, talvez, na escola, eu não sei, através de mesmo um psicólogo que fizesse em grupo com os pais e conversasse, porque às vezes é uma ansiedade de você olhar a outra criança que já faz, está lá na frente, o seu filho ainda não. Você começa a achar que é problema e começa a problematizar tudo e buscar problema, e não é. Porque é uma questão de esperar um pouquinho só. Talvez isso até prejudique, né, a criança, o pai querendo forçar uma coisa que ele não está preparado ainda. É uma expectativa que é colocada na criança que a criança não está preparada para atender, né? Sim. Então, legal. Mais algo para falar dessa disciplina? Só dessas indicações de professores que são coisas legais, complementares, a nossa professora indicou uma série do Netflix, acho que é O Surgimento da Vida, Ana? O Início da Vida? É o início da vida. O início da vida, isso. É bem bacana. Bem legal. Netflix, né? Isso. Netflix tem. Essa eu não conheço. Estudos de caso? Ou como que é? Mostra o quê? Vocês chegaram a ver? São tipo mini documentários, né? E cada um abordando uma coisa. Né? O episódio que ela mostrou pra gente falou muito de depressão pós-parto, como é que cada mulher vivia, o apoio, a importância que teve, e sempre comparando realidades sociais diferentes. Então, tinham 3 mulheres bem distintas, assim, para mostrar como o pós-parto pode afetar qualquer uma, independente de classe social, etc. Né? Foi bem bacana. Isso é bem interessante, né? Mostrar que não está restrito a lugar, a classe social, a nada. A maternidade, ela tem muito, né, de mesmas características, independente de quem você seja e onde você esteja, né? Uhum. Exatamente. Sim. Foi bem bacana. Então, legal. Então, a gente pode falar da próxima disciplina? Sim. Bom, pessoal, a terceira disciplina que a gente vai estar falando é Psicologia Analítico-Comportamental. E eu acho que a Ju era mais preocupada com essa disciplina. Quer começar falando, Ju? Pode ser. Eu fui perguntar para a Fernanda no início do semestre passado qual que era a matéria mais difícil, o bicho pega, né? E ela falou que era comportamental. As pessoas sempre se preocupavam e penavam e que as notas eram mais baixas e eu comecei a estudar antes de começar o semestre. Comprei um livro, até estou com ele aqui, ó, que eu ia mostrar esse aqui, ó, que eu continuei não entendendo nada, esse sobre behaviorismo. Eu tentei ler para me adiantar alguns conceitos e é uma matéria bem conceitual e os conceitos são bem diferentes do que a gente costuma usar no cotidiano. Então, você tem que fazer um delete assim, de conceito e colocar um outro para começar a entender essa matéria. Mas e ela é muito científica, né? Tudo muito certinho. E, enfim, foi assim, eu achei interessante, achei muito interessante que você vê muita coisa na prática, você vê no dia a dia algumas coisas. Eu com cachorro, assim, a vida inteira eu usei muito, e nem sem saber, né? Aquela coisa de mostra o biscoitinho para conseguir passar a escova no cachorro, e depois ele
fica esperando, então, mas assim, acho que não é com isso que eu vou trabalhar no futuro, não, mas. Teve uma coisa que a gente não conseguiu ter no nosso semestre que fez muita falta, né? Que foi a parte prática. Né? Porque os ratinhos, eles foram banidos, né? Não se trabalha mais com o rato vivo, digamos assim, mas se trabalha com um programa de computador que a gente nem chegou a conhecer, né? O Sniff, exatamente. O professor deu um jeito da gente fazer as observações que tinham que ser feitas, mas eu não sei, obviamente ficou faltando alguma coisinha, né? A FMU está com esse sistema agora? Do Sniff? Ah, eu não sabia, na minha época não teve. Seria no laboratório, a gente iria para o laboratório e cada grupo ia treinar o seu ratinho. Mas a gente só observou o rato sendo treinado, né? Pelo YouTube. Eu acho que isso os vídeos, né? Eu tenho uma amiga que foi para a Unip e lá na Unip ela fez. E então por isso que eu achei legal que agora a FMU também tem. E é uma coisa que eu gostaria também de ter tido essa experiência, porque deve ser bem legal, né? Quando você. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estar ali treinando o ratinho e o ratinho te responde, né? Sim. Pois é, a gente também queria ter tido. No final, o que a gente fez para ser uma experiência um pouquinho similar foi a gente pegou os vídeos e em grupo nós observamos e fizemos as contagens e tudo mais, cada uma na sua casa, né? Mas seria diferente a gente ver o que você faz que muda o comportamento do ratinho. Isso a gente não teve. Isso que eu ia falar até. Tipo, acho que por conta, né, do momento, essa coisa, a gente tem que adaptar o trabalho. Na verdade, ao invés da gente ter, para mim, minha sensação, ao invés da gente ter a experiência de modelar o comportamento de um rato, a gente teve mais a experiência de montar um relatório sobre modelagem de comportamento, né? Acho que o aprendizado maior que eu tive desse trabalho foi como montar um relatório de observação científica, mais do que como que você muda a resposta do Sniff. Os gráficos, né? Nada fácil. Tipo, aprendi a fazer aqueles gráficos, não pretendo esquecer tão cedo, mas, né? Quando você faz... o programa, o Sniff... que o Sniff faz que o Sniff faz para né? você, né? Você não precisa fazer. Então, pessoal, espero que vocês possam ter essa matéria presencial, que vocês não tenham que se preocupar em como fazer os gráficos. Mas, assim, se tiverem que se preocupar, não é o fim do mundo. Somem os números, tá tudo bem. Procurem no Google. As 3 aqui sobreviveram, então... Né? Isso, ou falem com a gente. Que, aliás, é a outra dica que eu ia dar, que eu até comentei com a Ana. Procurem no Google videoaulas sobre as matérias. Tem coisas muito didáticas, muito incríveis, curtas, que ajudam a você entender o que é comportamento verbal, a diferença entre metodológico e radical, e é rápido. E você pode ver quantas vezes você quiser. Ajuda muito. Eu vi vários. Essas videoaulas, assim, eu acho que para o curso todo, né? A gente encontra videoaulas lá de diversas plataformas, então você vai encontrar algo que você gosta, porque tem coisas que eu começo a assistir e falar, não, muito devagar. E tem gente que gosta do que é mais devagar, né? Eu gosto de imagem, então para mim tem que ter um gráfico, tem que ter alguma coisa, senão eu não entendo. E tem pessoas que não suportam gráfico, então você vai achar alguma coisa lá que te atende, né? Sim, inclusive a gente tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, na própria faculdade, com o tipo do professor ou não, mas às vezes é o seu modo de aprender. Então, a gente pode correr atrás também. Tem bastante livro, tem bastante... Né? Eu também fico representante e vem, às vezes, alguém pega e fala, tá difícil. Eu falei assim, olha, vamos tentar buscar um livro, vamos conversar com o professor, pergunta para ele se tem um livro mais didático, um outro mais básico, se tem algum canal no YouTube que ele possa auxiliar. Isso ajuda. Tanto que tem... O que a gente... Fala, não te Não, a Ju estava falando, desculpa aí, eu comecei a falar em cima. Não,
terminei falando que nem todo mundo aprende da mesma forma, né? Então... sim, sem dúvida. Eu acho que uma coisa que vale a pena mencionar, eu não sei, obviamente, se são todos os professores, mas nós três que tivemos o mesmo professor, ele tinha uma equipe de monitores que ajudavam. E isso foi muito rico para a gente, muito rico. Elas, inclusive, fizeram uma apostila para nós sobre comportamento, com palavras mais, né, mais simples, uma coisa um pouquinho mais acessível, porque é uma matéria, uma disciplina um pouco mais complicada, digamos assim, né? E isso foi fundamental para nós. Os exemplos mais do cotidiano. Sim. Né? Os exemplos muito sensíveis. Uma coisa que eu tive muito... Desculpa, já travou para mim, é por isso que eu não vi que você estava falando. Termina, desculpa. Não, já terminei. É uma coisa que eu tive muito na hora de estudar, é que, assim, você falou, eu peguei o livro, você mostrou do Skinner, e aí não... Assim, continuo sem entender nada. Isso, assim, cada um tem seu jeito de estudar, né? Eu preciso muitas vezes ir para a base, para a história. Aí eu usei muito esse semestre esse livro aqui, que a gente... Cadê? Que a gente pegou no primeiro semestre, porque ele fala um pouco de cada momento, né? E ele dá uma visão histórica, ele fala de tudo. Ó. E aí, como ele falou de um jeito mais... que eu até brinquei com as meninas quando a gente estava estudando, que parece uma coisa meio revista Contigo da psicologia, tipo, o Skinner, ele fez isso, ele se separou, ele se divorciou, ele traiu a mulher. Parece que dá uma humanizada nos caras, e aí você consegue entender um pouco melhor. Não é só aquele, meu Deus, aquele cara que criou aquele conceito, né, como, enfim, mas parece que viram pessoas, assim. Tanto que, por exemplo, eu fui ler muito Watson para entender o Skinner. Porque eu percebi que se eu fosse direto para o Skinner, não ia fazer sentido nunca para mim. Então eu li toda a vida do Watson, eu pensei, beleza, faz sentido. O cara foi procurar um sistema de um jeito, criar um jeito que não usasse a introversão, porque ele não entendia introversão. Então, beleza. Então, o momento contigo do livro me ajudou a aceitar as falhas deles para entender o que eles criaram, sabe? Então, para mim, fica essas duas dicas. Videoaula no YouTube e o livro da História da Psicologia Moderna. Eu acho que isso que você colocou... Desculpa, Ju. Eu acho que isso que você... Hã? Não tenho medo da matéria, porque parece que no início a matéria é uma coisa que você nunca vai entender aquilo. É uma coisa muito além. E depois, passar um mês, no segundo mês, assim, você começa a digerir aquilo do começo. Daí você parece fácil o começo, sabe? Daí começa a cair a ficha vai caindo. Tá certo que tem ficha caindo ainda, mas... Mas isso vai ser para sempre, né? Aquele começo que parece uma coisa impossível, não, depois você consegue entender, sabe? Não precisa ter medo. Isso. E eu gostei muito disso que você comentou, de humanizar os teóricos. Eu acho isso também fundamental, porque a gente coloca eles num pedestal e a gente acha que eles são deuses, e não são, eles são pessoas como nós. Então, inclusive, as teorias, nenhuma teoria é perfeita, né? A teoria está ali limitada à visão daquela pessoa, né? E ao que ele gosta, ao que ele não gosta, ao que ele quer enxergar, ao que ele não quer enxergar. Por isso que a gente não pode também ficar limitado numa única teoria, porque nenhuma é perfeita e nenhuma vai abranger todos os casos que a gente vai encontrar. Então, a gente tem que conhecer muito mais do que um teórico só. E para mim também, eu sou que nem você, entender um pouco a história, o momento histórico, por que a pessoa foi pesquisar aquilo, qual era a necessidade que fez com que ele fosse buscar uma solução, me ajuda também a entender as teorias. Então, eu achei bem legal que você colocou isso, eu também gosto das fofocas. Eu gosto muito das fofocas. Gente, o livro tem tanta fofoca da vida dele que você chega uma hora que você começa a rir, entendeu? Aí fica divertido, tipo, nossa, ele pegou a aluna, ele traiu a mulher com a aluna, virou... E assim, para mim, pelo menos, tipo, psicologia é minha segunda graduação, né? Eu sou publicitária de formação. E aí falam, ele foi trabalhar, quando ele ficou escorraçado, o Watson, isso tudo, você vê que eu gravei. Quando ele ficou mal visto na academia por conta do negócio, ele foi trabalhar com publicidade.
E aí ele começou a aplicar, e não sei o quê, ele foi trabalhar na JWT. Aí eu mandei mensagem para uma colega nossa de turma, que é publicitária, falando, a culpa é dele, por isso que a gente trabalhava que nem uns condenados, ele que fez isso, é tudo, a gente é sniff, a gente é ratinho, e eu nunca mais vou esquecer, entendeu? Então. Aí eu mandei até para Ana, falei, foi ele que começou os influenciadores, sabe? Tipo, coisas assim. É que se não fosse ele, ia ser outro, né? Mas é bom a gente achar quem foi, né? Vira um bode expiatório, tipo, Legal, muito bom. Algo mais sobre essa disciplina? Esgotamos? A Ana está com uma cara pensando. Não, eu estava pensando se deveríamos falar sobre um pouquinho sobre a PS, porque a PS nos deu bastante trabalho. Ela foi muito trabalhosa, mas para quem for fazer pelo SNF, eu acho que não vai ser tão complicado, né? Mas acabou sendo uma forma de estudar também a matéria. Como tinha a introdução. Então, só para dizer que... Estudar tudo para a introdução. Exatamente. Então, assim, é trabalhoso, vale só um pedacinho da nota, mas vale a pena fazer. Né? Talvez por isso, Ana, você estava comentando da nota, talvez por isso que muita gente foi bem na prova no final. Porque eu senti isso. Eu tendo que fazer a introdução, eu tive que estudar tudo de novo. E daí que eu senti que muita coisa consolidou e eu achei simples depois, né, escrevendo a APS. E a conclusão também. Então, eu gostei de ter feito a APS. Acho que para mim valeu muito a pena. Muito. Apesar de trabalhosa. Muito. Então, legal, pessoal. Vamos passar para a próxima, né? Agora a gente vai falar de sociedade e comportamentos grupais, que é bastante interessante, até se a gente fizer algum link com a disciplina anterior, né? Os comportamentos que a gente é condicionado e a gente nem sabe que está sendo condicionado, né? Sim. Quem gostaria de começar falando? Eu tive o professor foi ótimo, foi incrível, e foi uma matéria que eu acho que é importante de base para a psicologia, sabe? Foi o que eu senti. A gente tratou de preconceito, homofobia, tanto racial quanto representação de classe social. A gente estudou texto de Freud. A gente estudou muita coisa, sabe? Que eu acho que tem que ser a base para você ser um psicólogo. Você não pode ser um psicólogo com preconceitos, você não pode ser um psicólogo com, sabe, saber o que é o coletivo, para chegar no individual. Então, eu acho que foi uma matéria muito importante, além de gostosa, porque tratava de assunto polêmico num ambiente assim que ninguém vai brigar com você. Hoje em dia você não pode tratar de assuntos polêmicos, às vezes em grupos de amigos, que sai briga, né? Na família, tá? Então na faculdade era um ambiente que dava para falar desses assuntos polêmicos. Teoricamente, na faculdade é um ambiente seguro para a gente estar falando sobre isso, né? Porque a gente acaba se expondo até a gente aprender que todo mundo é preconceituoso de alguma forma, e a partir do momento que você descobre que você tem aquele preconceito, você pode se livrar dele, mas para você fazer isso, você tem que estar num lugar seguro, né? É isso que eu ia falar, tipo, não é que não necessariamente sai a briga. Até pode sair briga na sala, mas tem um professor ali para mediar, pelo menos, né? Tipo, pera, gente, agora vamos falar aqui, vamos falar ali, vamos pensar, não é assim. Pelo menos a nossa professora era muito boa na mediação nisso. Tipo, uma coisa que eu achei muito bacana... Incentivava a discussão, né, Mar? Uma coisa que eu achei muito bacana, que eu fiquei pensando muito sobre as matérias nesse final de semestre, né? Foi até o que você falou, Ju. É uma matéria que ela incentiva muito a reflexão. Então, até a própria atividade, a própria avaliação, não é uma checagem do que você aprendeu ou não. Continua sendo uma coisa te incentivando a refletir. Então, eu pessoalmente gosto muito disso. Então, tipo, por exemplo, teve colega que contou que
na prova dela tinha questões sobre o tema atual, o momento atual político dos Estados Unidos, do Brasil. Então, não é só o que Freud diz sobre o ideal de eu? É tipo, considerando o Covid, como que você relaciona o ideal de eu? Entendeu? É um exemplo, tá? Não foi essa a pergunta. Mas é bem bacana, assim, porque acho que estimula isso que é importante da profissão, né? Você sempre está refletindo e pensando sobre você, sobre o conjunto, sobre tudo, né? Enfim. Sim, e a sua colocação nesse mundo, né? A sua colocação como psicólogo nesse mundo e com tudo isso que está acontecendo. E acabou sendo uma matéria gostosa, né? Foi assim, era gostoso por entrar e ler os textos e depois discutir, mesmo os textos mais difíceis, os textos de Freud, por exemplo, que eu acho bastante desafiadores, digamos assim, mas depois a gente entrava e discutia e conseguia dar uma simplificada nisso tudo, né? Sim. E tratou de psicologia social, né? Uhum. E que eu não conhecia, tinha uma outra imaginava uma outra coisa e de repente começa a ver outro tipo de aplicação. Sei, eu gostei bastante, sabe? Da psicologia social, vai falar dessa parte crítica, da latino-americana. E a gente vê que o Brasil tá bem à frente em muita coisa, né? A Silvia Lane, a gente foi estudando todos esses que eu acho que são bem ricos. Sim. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi no começo foi isso, né? Para mim, psicologia era clínica. E aí você entender que existe a social, existe a da saúde, né? Tanta coisa. Sim, e a social não é aquela coisa que você vai lá para ajudar, não é isso, né? Você vai lá intermediar, ver o que eles precisam e eles que têm que buscar a solução e você só está ali ajudando a pessoa a saber que ela pode ir atrás. Você só dá né, como se fosse um isqueiro para acender um pavio que já está lá pronto. Então, É identificar uma demanda e pensar numa intervenção, né? Sim, mas tudo isso a partir do grupo. Tudo isso a partir do grupo, sim. A gente teve emocionante, não é? Muito. Claro. A gente, assim, eu achei interessante que a gente acabou... É um exemplo disso, de como é uma matéria que, quando você vê, por mais que ela pareça ser impactante, quando você se depara com ela de um jeito teórico, acaba entrando para o seu dia a dia mesmo, né? Quando oficializou a quarentena, a gente estava psicologia, baita caso de psicologia das massas, né? Porque estava bem naquele momento inicial de gente seguindo o discurso de não precisa tudo isso, gente seguindo o discurso de a gente está seguindo pouco, né? Várias coisas diferentes e as pessoas acabavam meio que seguindo o líder. Então foi um exemplo prático do que a gente estava vendo de um texto, né? Psicologia das massas tem muito tempo como é atual, né? E o que a gente... Até comentei com a professora, ela riu. Falei, professora, foi um baita caso, né? E a professora que a gente teve também propôs uma atividade muito bacana, que foi a gente fazer um debate baseado em filmes. Né? Cada grupo pegou um filme. Foi muito bacana. E até funcionou super bem, até pelo próprio Blackboard mesmo. Tipo, cada grupo viu no seu tempo livre e ela não determinou uma temática. Falou, vejam o filme e relacionem com a matéria. Então, cada grupo teve uma visão e acabou sendo uma aula super interessante, super gostosa. Assim, a gente estava até um pouco de medo, né? De tipo, meu Deus, como é que vai ser um debate com o Blackboard? Vai travar, vai ficar um caos. Mas deu super certo e acho que é mais um exemplo de como é uma matéria que, mesmo na primeira aula, quando você chegar e tipo, nossa, meu Deus, eu não vou aguentar, é muita matéria, parece que é uma coisa. Quando você para pensar, se relaciona muito com o dia a dia. E mesmo que você siga psicanálise, analítico, neuro, sempre tem um jeitinho ali de relacionar com o social. Enfim. E a PS foi uma delícia, né? O nosso foram os grupos, foram filmes. Foi debate,
Que daí você assistia um filme, o grupo, e você fazia depois uma... No nosso caso, a gente apresentou. Enfim, Aham. foi fácil ter apresentado online. Foi uma delícia, foi. E foi muito gostoso ter assistido o Foi. filme, e ter que relacionar com os assuntos que a gente teve o ano inteiro. Então, foi bacana. E como é uma matéria que já suscitava muita discussão, isso deixou a gente muito à vontade na hora da apresentação, porque o nosso foi um debate, mas foi assim, cada grupo apresentava um resumo do filme bem rapidamente e já entrava na análise do filme e discussão. Então, assim, a maioria das pessoas participou da discussão, foi super, super rico. E essa troca que se faz com o filme é que mostra realmente como a psicologia está presente na nossa vida, né? Então ajuda muito a gente entender os conceitos, quando você vê na prática ele se mostrando, né? Quando vem a lista de filmes, assim, você vê vários que você já viu e muitos que não viu. Daí fiquei curiosa de começar a assistir, foi bom que foi na quarentena, né? Eu acabei assistindo, foi ótimo. Se teve uma coisa boa dessa quarentena, que a gente ganhou tempo e economizou maquiagem, né? Não precisava ficar passando maquiagem todo dia. Ai, legal. E agora a gente vai falar de bases biológicas do comportamento humano, que eu me lembro que eu sofri nessa disciplina. Ela é fantástica, eu amo, mas para memorizar todos aqueles nomes, não é? A gente teve uma vantagem com relação a você, Patrícia, porque a nossa, como foi online, a gente não precisou memorizar muita coisa. Ele focou mais em memorização de conceitos, porque os nomes, na verdade, a gente tinha disponíveis, né? Nossa, é verdade. Então, foi mais uma coisa... Isso foi ótimo, foi excelente, e a gente pôde focar mais em entender a parte conceitual, né, da disciplina. É que o comecinho foi meio apavorante, quando voltou para aquela parte que o ano passado a gente teve o Beck. Genética. E Beck, tudo bem, estava maior. Agora, esse ano, chegou lá, pegou a célula e começou lá, ribossomo, e começou a diminuir o núcleo. Você olhava aquele monte de componente celular, e agora, né? Vou ter que vocês conseguiram ir para o laboratório para ver o sistema nervoso, o cérebro? Chegaram a pegar o cérebro? Ai, gente, é uma experiência indescritível, indescritível. Você vê ali o cérebro poder pegar, manipular, para encontrar ali as partes e ver toda a questão, né, da medula. Nossa, é incrível. Eu acho que ano passado. É que não... foi no PEC. Eles... 2019 inteiro já não pôde usar. Verdade, mas a gente não pôde usar mais aqui agora tem que ser de plástico. É mesmo? Não pode mais usar o... Não pode mais. Então desde o começo do ano passado. Não. Talvez eu tenha sido uma das últimas turmas, então, que fez. Sim. Ai, mas é uma experiência fantástica. Mas agora fala vocês. Então, não, isso dos nomes eu lembrei de uma professora, a professora que a gente teve ano passado de bases estruturais, que ela dizia: a minha matéria eu acho incrível, porque ela desperta às vezes uma religiosidade em aluno, porque eu estou escrevendo os nomes, eu só escuto, ai meu Deus, minha Nossa Senhora. Exatamente isso. Aí eu sempre lembro disso, quando aparece aqueles nomes assim, de cinco sílabas, mas, né? Mas não tem nenhum nome que nem oligodendrócito, semestre, olha que coisa boa. Não tem nada assim tão, né, cabelo... tinha só o complexo de Golgi, né? Mas ficou lá atrás. Isso é só um pouquinho. Eu achei que fosse se aprofundar mais nisso, a matéria, e não foi. Foi logo, já saiu e já começou a linkar já com essa parte do comportamento, e eu achei a matéria bem interessante. Eu não sei bases biológicas é onde vê, então, o DNA, né? Não é a primeira. É o DNA. Tá certo. Eu estava confundindo.
Essa eu não gostei nem um pouco. Não, mas foi interessante, eu achei. Assim. Mas fala, e chega uma parte, por exemplo, de aconselhamento genético. Você não pode passar por uma parte de aconselhamento genético se você não sabe quais são as doenças relacionadas à genética, né? Então, assim, faz sentido que vem antes, né? Sim, sim, sim. Eu acho que todas essas disciplinas realmente são super importantes, né? É que tem algumas que a gente se dá melhor e outras não, mas que tem que aprender, tem, né? Infelizmente. Teve uma aula muito bacana falando sobre o estresse e que o estresse vai causando no organismo, a parte de psicossomática, foi bem legal, assim. Você consegue linkar o que o biológico faz com o psicológico, né? Então... Você me fez lembrar acho que na minha APS eu acabei escrevendo sobre artrite. E no artigo que eu encontrei, durante as pesquisas que foram feitas para o pessoal escrever o artigo, eles encontraram características de comportamento similares entre as mulheres que tinham artrite, que tinham a ver com posturas assim, desde criança, elas não se identificavam com a questão de mulher só pode ficar em casa, que não gostavam de que menina não podia fazer aquilo. Então, eu falei, caramba, eu gostaria de me aprofundar mais nisso, porque, né, imagina esse tipo de comportamento, personalidade, o que é que seja, que acaba trazendo para o corpo uma artrite. É muito louco isso, né? E eu não sei se vocês tiveram porque a gente não pode... Não, pode... Desculpa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade... Não, só falar assim, a gente não pode esquecer que é uma coisa só, né? A gente estuda a mente, estuda o corpo, mas está tudo relacionado. Quer dizer, psicossomática faz todo o sentido do mundo, né? A psique e o corpo, elas não são separadas, elas estão unidas, né? E a professora... Exatamente. Ela trabalha lá também na Unifesp, e trabalha com animal. E ela levou uma outra colega, também que deu uma palestra para a gente, online, sobre os estudos em animais, mas estudos psiquiátricos em animais. Então foi muito interessante também, sabe? Como que faz. Uau! O animal, enfim, eu achei... Nunca imaginei que tivesse essa linha de pesquisa também. Porque os animais tomam até homeopatia, né? Então, se a gente for olhar para eles, realmente, a gente vai identificar a questão das emoções e tudo, né? E esse semestre, como a gente teve a homeopatia, fazem acupuntura. Eu não sei se eu tive um estudo de caso muito legal, que eram os 3 gêmeos idênticos. Vocês fizeram também? Sim, nós também. Esse filme é muito incrível. Muito bom, muito. Esse eu não conheci, você lembra o nome? Desculpa. 3 gêmeos idênticos. É o nome do filme? É um documentário? 3 estranhos é um documentário. Idênticos. Isso. 3 estranhos idênticos. Três idênticos. Isso. É muito incrível. São os 3 gêmeos que se encontraram por acaso na faculdade. E aí eles se conhecem, enfim, tem várias reviravoltas no documentário, parece até um filme de ficção, não vou contar, porque tira a graça do momento. Mentira. Não, eu não falei, eu só falei que existe um spoiler, eu não contei qual é. Bom, pessoal, por último ficou a questão do EAD. O EAD do segundo semestre é temas contemporâneos na psicologia, e são temas contemporâneos mesmo, né, meninas? Sim, já inicia falando da Cracolândia. Primeiro tema, e como eu tinha comentado, eu achei interessante que eu nunca tinha parado para pensar na importância que era a Cracolândia, ser ali, naquele lugar. Então, todo o trabalho que já era desenvolvido socialmente, né? Assistente social, psicólogos, que já tinha aquilo meio sob controle. A mesma parte da polícia, eles já sabiam, eles não adentravam lá, mas eles estavam meio controlando o que estava acontecendo ali. Quando
aconteceu de destruírem aquele local, as pessoas saíram pela cidade. Então, acabou com esse trabalho que já tinha de anos, era 20 anos, eu não sabia disso, há 20 anos já existia a Cracolândia. E era o maior da América do Sul, se eu não me engano. Lugar E aí eu acho que mostra a importância da gente olhar para a nossa realidade com esse olhar da psicologia, né? Sair do materialismo um pouco e vamos ver as pessoas que estão ali, né? Por que elas estão ali e por que elas continuam, né? Então eu acho que isso é bem legal dessa disciplina, né? Sim. E para mim, quando aconteceu na época, eu falei, nossa, né, que bom que vão destruir a Cracolândia. Mas eu não tinha essa visão, o que acontecia ali na Cracolândia. Então, tão limitada era a minha visão ali. A Cracolândia não é um lugar, né? Então, as pessoas podiam fazer o uso, aquele usuário adicto, ele podia fazer ali em segurança o uso dele, sem medo de ser assaltado, roubado por outras pessoas, sabe? Então, não sei, abriu minha cabeça para esse outro aspecto. Não só de julgar as pessoas. Eu acho que é normal nosso, né, da sociedade, querer que o problema acabe. Então, aquilo era visto só como problema, né? Não como os indivíduos que estavam ali e que tinha todo esse trabalho feito para eles. Então, a partir do momento que você não tem esse conhecimento e que falam acabamos com a Cracolândia, é normal você virar e falar, ufa, acabou um problema que tinha na minha cidade. Só que não é bem assim, né? Então, esse foi um dos temas que foi muito bacana. E o outro que eu achei que eles entram também um pouquinho mais a fundo foi o do racismo, com uma série de números, de pesquisas, coisas que eu não sabia, né? A dificuldade, por exemplo, que uma pessoa preta, uma mulher preta tem em encontrar um emprego igual a de uma mulher branca. A diferença entre salário. Eu sabia que isso existia, mas não nesse nível, né? Não no nível dos números que eles mostram. Então, também foi outro tema bem bacana. Eu acho que quando eles colocam uma escala, né? Eu acho que quem tem mais dificuldade nessa vida é a mulher preta pobre, né? Então a gente tem a questão, isso, né, perfeito. da mulher, tem a questão do preto, tem a questão do pobre, né? E tem a questão da mulher. Então esse ser ele junta essas três questões, né? E é importante a gente entender isso, né? Que é uma sobrecarga de. Exatamente. Bom, isso existe. Então, eu como psicólogo, o que eu faço diante disso? Mas você tem que conhecer antes de poder fazer qualquer coisa. Eu acho, o que eu achei interessante dessa matéria, como um todo, não os temas, né? Os temas em si, concordo com tudo que a gente disse até agora. Foi o momento que ela é dada na grade curricular, né? Porque eu acho que se a gente tivesse essa matéria no primeiro semestre, ela teria um impacto diferente na gente, porque a gente ainda estaria muito novo nesse pensamento da psicologia, do pensar com o outro lado, ter empatia, tentar tirar o seu próprio julgamento para entender. A gente já teve toda a base de história da psicologia, né, ética, então já teve tudo aquilo, né, ruminando na nossa cabeça. E a gente... antropologia, né, que ajudou também. É isso. Foi o passado, né? Aí... Também. Né? Oi, Má, você cortou, pode repetir? E a gente tem essa matéria de AD com esses temas, isso tudo, no mesmo momento que a gente tem sociedade de comportamentos grupais, né? Que mesmo se por acaso algum aluno, em algum momento fosse tentar falar, não, mas eu não sou assim, mas isso não está certo, mas isso está errado, você na semana seguinte ia ver sociedade de comportamentos grupais falando, pensa de novo. Né? Então, achei um momento interessante da grade, né, para a gente ter essa aula. E eu achei muito bacana, assim, no material didático, eles falarem de Bauman. Assim, eu, particularmente, gosto muito de Bauman. Eu sei que tem gente que tem críticas a Bauman, etc.,
Mas eu gosto muito de Bauman e eu achei legal trazer para apresentar também para várias pessoas, porque conversando assim, eu vi gente falando, nunca ouvi falar, poxa, não sei o quê. E é muito bacana, e eu acho que é uma reflexão importante desse momento que a gente está, essa questão do líquido, né, enfim. E ele morreu recentemente, né? Então era um teórico que estava aí até pouco tempo, né? Tem uns 2 anos, eu acho, né? Outro tema também foi tratado da migração, né? Que agora está também não tinha parado para pensar nos imigrantes, como é essa dor, como se fosse o luto, uma dor do luto, dele perder a família, o lar, a cultura, ele perdeu tudo. Ele tem que começar num lugar totalmente diferente, sem renda, sem nada, né? Então, como que é esse acolhimento? Como é essa escuta para esse imigrante? Eu fiz um seminário esse semestre sobre imigração e realmente, assim, a pessoa, ela tem um sofrimento muito grande que faz com que ela tenha que sair de casa, né? E aí tem toda a dificuldade no trajeto, porque a gente não sabe, algumas pessoas andam 50 quilômetros a pé, sem saber para onde está indo, sem saber como vai ser acolhido, sem saber se vai ter segurança, onde vai chegar, né? Tem pessoas que passam anos em campos de refugiado, né? E cada campo de refugiado tem uma condição diferente. E aí também tem a questão de voltar para casa ou não, né? Porque não se sabe se a hora que vai voltar a casa que a pessoa tinha ainda está lá, se as pessoas que eram vizinhas, se elas continuam lá, né? E se ele voltar para o mesmo lugar, como ele vai ser recebido? Porque ele não volta a mesma pessoa e ele não chega no mesmo lugar. Por mais que ele, de repente, volte para o mesmo endereço. Então, eu acho que essa questão dos imigrantes, eu gosto bastante de estudar, porque para todo lugar que você olha, dá para se aprofundar, né? E é muita questão muito, muito grande de sofrimento humano, né? E qualquer artigo que você procure de psicólogos que trabalham com crianças, principalmente, com mulheres, que a questão da violência contra a mulher aumenta bastante também nesses casos. Então, é um tema, assim, que está presente no mundo todo, né? Uma das coisas que eu vi no seminário também é assim, que a gente, pelo menos eu, quando falava em imigração, eu só pensava em Síria, né? Mas quando você vai ver quais realmente são os maiores países que as pessoas precisam sair, para onde eles vão, me abriu muito a cabeça também, como a Ju colocou agora há pouco. Estudar esses temas abre demais, né, o nosso horizonte, né? A gente está muito concentrado na nossa vidinha, né? Sim. E uma dica para o pessoal aí que vai ter essa matéria EAD é acessar os materiais complementares. Eles são super ricos, tem vídeos, tem muita entrevista, tem material de jornal, notícia, e isso complementa e é importante, porque depois cai na prova, enfim. Mas além disso, né, para você ter acesso ao real, né, o que acontece, não ficar preso aos vídeos só. E cuidado com as datas das atividades, porque tem questão dissertativa que exige um tempo para fazer. É verdade. Muito bom. Nossa, eu amei a nossa conversa. Que bom. Eu acho que fluiu bem legal, né? Foi ótima. Bacana. Legal, eu acho que todo Parece mundo... que a gente conhecia a Ju faz um tempão. É verdade. Eu acho que isso é legal também, né? Porque daí pode ter troca entre as salas, né? Sim. Sem dúvida. Muito bom. Legal. E agora vocês estão ansiosas para saber como vai ser o terceiro semestre? Muito ansiosa. Eu tô combinando, acho que com a Bruna, da gente estar gravando. Eu quero ver se até semana que vem a gente está com todos os semestres online. Oba! Legal. Não vejo a hora de ver o terceiro. Eu não vejo a hora de ver o sexto. Aquelas que já vai ver. Já ver todos, né? Até o... Aquelas que já vai ver até o 10º, né? Deixa eu ver o que precisa fazer para terminar. Ontem eu estava conversando com a Thaisa, que é do 10º, e ela falou, mas a gente não tem muita disciplina do 10º. Falei, mas a gente quer saber de estágio, a gente é desesperado para saber de estágio. Legal. Bom,
Aliás, você sabe que ainda existe um grupo chamado GAPC? Não, o que é esse grupo? O GAPC me ajudou muito semestre passado. Eles faziam apoio pedagógico aos calouros. Sim. Elas já deram várias dicas de estudo. Eu não sei se continua existindo ou não, nem se vai existir. Mas se existir, vale a pena. Como que você chegou entrar em contato com esse grupo? Mandaram o link falando que ele ia começar no grupo. Não lembro qual. Foram 7, 8 encontros. Eu acho que tinha algum cartaz, alguma coisa na sala, aí depois eles mandaram o link, porque eu lembro que eu nem fiquei sabendo disso, só quando você já estava. Eu não lembro, mas foi muito bacana. Eu acho bem legal, porque no primeiro semestre a gente fica muito perdido, né? Então, todo apoio que vier... A gente não sabe nada da faculdade. Então, as dúvidas são em todos os âmbitos. Não sabia nem o que era RA, e as pessoas falavam, qual que é RA? O quê? Meu o quê? Nossa, Qual que é o seu e-mail institucional? Mas como assim? Eu só sabia RA, agora tem um e-mail. Exato. Mas, gente, confesso que eu nunca acessei o e-mail institucional, não. Eu só uso para logar no Blackboard e acabou. Não, eu também, mas... Eu nem sabia que dava para acessar. Também não, mas... Ai, que bom, não sou única, tá bom. Então tá ótimo. Gostariam de fazer alguma consideração final? Bom, eu acho que eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar. Eu acho que no começo da graduação, a gente ainda tem muitos alunos que estão na dúvida se é psicologia, se não é psicologia, né? E, assim, é claro que quem manda é o coração, né? Então, cada um tem que seguir seu coração. Mas se você está na dúvida, continua mais um pouco. Continua mais um pouco, porque o começo é bastante teórico, mas depois a gente começa a ver mais prática. Logo no quinto semestre, que é antes da metade da graduação, já começam os estágios. Então, eu acho que vale a pena insistir, né? Porque mesmo que, de repente, você desista lá na frente, esse aprendizado é para a vida. Então, jamais você vai estar perdendo tempo estudando psicologia, né? Não. Perfeito. Obrigada. Então, tá bom, obrigada. Eu queria agradecer de coração, mais uma vez, vocês terem... vocês são o primeiro grupo, né, que eu tô falando, porque o primeiro vídeo que eu fiz do quinto semestre eu fiz com a Roni, que é a minha vice, então foi uma coisa mais em casa. E essa é a primeira vez que eu tô falando com os reps lá do grupo do WhatsApp, que a gente conversa há tanto tempo, mas não se conhece, né? É verdade. Então foi um prazer ver o rostinho de cada uma. E no que eu puder ajudar durante foi nosso. A graduação, estou à disposição. Tá? Obrigada. Obrigada. E de novo, se vocês tiverem dicas, muito né, obrigada. Tipo, Paty, a gente está com dificuldade em algum aspecto, se der para fazer algum vídeo, eu estou coletando ideias para criar os tutoriais lá para o canal, tá bom? Estou à disposição de vocês. Tá muito ótimo. Obrigada. Tá bom? Parabéns pelo canal, parabéns, muito bacana. A gente vai mudar o canal no nosso sala também. Isso. Com certeza. Então tá bom, meninas. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo. E aí, pessoal, gostaram? Eu gostei muito, me diverti bastante e foi muito gostoso conhecer essas outras representantes. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se, porque logo, logo vai sair a próxima entrevista. Um beijo!